Ora viva, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição da Jupal Podcast, um programa criado especialmente para os jovens, que tem como escopo abordar as principais políticas e temáticas socioculturais, políticas e não só. Dizer que eu sou a Isabel Sango, estarei com vocês. Por questões de incompatibilidade, infelizmente não poderemos ter a Sua Excelência Dr. Daniel Pereira, primeiro vice-presidente do Partido Liberal, mas, em contrapartida, teremos aqui a figura que representa a juventude do Partido Liberal, a Excelência Dr. Bonifácio Afonso Mayala. Dr. Bonifácio, muito boa tarde. Muito boa tarde, doutora Isabel. Obrigada. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da Jupal Podcast. Muito obrigado. Ok. Bom, antes de começarmos aqui a abordar propriamente sobre o nosso tema central de hoje, que são as principais políticas e temáticas que giram em torno do partido para a sociedade, principalmente os jovens, vou querer saber da parte da Excelência Mayala, que se apresenta um bocadinho, diga quem é o Bonifácio enquanto pessoa, diga quem é o Bonifácio enquanto profissional, enquanto um ser que inclui, né, e contribui para a nossa sociedade, que nos faça uma resenha do seu trajeto político. Bom, o Bonifácio Afonso Mayala é um jovem que, desde cedo, ingressou ao mundo do associativismo, e quando falo mundo do associativismo, eu estou a dizer efetivamente do movimento dos estudantes angolanos, MEA, do qual fiz parte. Depois do MEA, fiz parte da PIC, Plataforma de Intervenção do município de Quilamba-Quiache, em prol do trabalho cívico, e depois entrei para o mundo político, para a Jura, que foi ou é o braço juvenil da UNITA. Enfim, lá trabalhei com determinados dirigentes, e depois de ver que a minha trajetória naquele partido estava cumprida por si só, aderi ao Partido Liberal, e hoje sou o dirigente da juventude deste partido. Muito bom, muito bom. Um percurso aqui é abastar-se, podemos dizer. Opa, que bom. Vamos começar as questões propriamente. A primeira de todas é: hoje, né, qual é a principal diferença entre a juventude do Partido Liberal e as demais juventudes dos restantes partidos? Bom, o Partido Liberal é um partido emergente, e como partido emergente tem que ter um conjunto de políticas próprias. E quando digo políticas próprias, eu estou a dizer que temos que ter um conjunto de políticas diferenciadas. E neste sentido, nós enquanto partido político temos trazido um conjunto de políticas que estão voltadas ao homem, sobretudo. Mais do que fazer política, nós entendemos que somos um partido ou um amplo movimento cívico. E, portanto, enquanto movimento cívico, nós temos que empoderar o homem. E este é o nosso principal diferencial. Tanto é que nós, hoje, estamos a levar a cabo um conjunto de formações, e essas formações abrangem a todo mundo, ou seja, não necessariamente aos militantes do Partido Liberal. Por quê? Porque nós, enquanto jovens, já não estamos presos àquela retórica de que só temos que trabalhar para beneficiar aqueles que pertencem ao nosso partido. Nós temos um olhar clínico, e o olhar clínico está voltado essencialmente ao homem. E quando digo ao homem, estou a dizer a todo o angolano, porque nós, apesar de sermos dirigentes de um determinado partido e membros de um partido, nós colocamos Angola em primeiro lugar e o angolano no primeiro lugar. Ok, Este é o nosso diferencial. Ok, mas aqui quando vem falar que o principal escopo do Partido Liberal é potencializar e capacitar o homem, é um discurso que temos ouvido falar aqui nos demais partidos. Então, quais são as políticas que realmente estão a ser criadas pelo Partido Liberal, em especial a Jupal, né, para de imediato aplicar para a camada juvenil, para, se podemos dizer, não é bem salvar, né, mas aqui é contribuir ou dar a volta à situação que temos estado a verificar na nossa juventude atualmente? Bom, diz-se que um homem não formado é um homem, mas o homem formado vale por 10 a 10 mil. Então, nesse sentido, o Partido Liberal tem levado a cabo
um conjunto de formações, primeiro político-partidárias, para os que fazem parte do partido, mas a principal força está concentrada nas formações que estão voltadas àqueles que não fazem parte do Partido Liberal. Portanto, isto de alguma forma já diz muito sobre o que nós somos e quais são os nossos objetivos para com os jovens angolanos. Então é mais ou menos nesses termos. Nós pensamos que mais do que vender sonhos, nós temos que capacitar as pessoas e dizer-lhes que nós estamos num país onde as pessoas precisam efetivamente fazer e só fazendo é que poderão resolver as suas necessidades. Nós não dissemos que o Estado é que tem que resolver todos os problemas. Exatamente. Daí o nosso lema, somos a nossa própria esperança, mas só seremos a nossa própria esperança se tivermos mecanismos e métodos para contrapormos todas as tendências do Estado que tem nos atrasado. Né? Daí sermos como uma espécie de parteiros para oferecermos ou darmos a nascença ao conhecimento de alguns jovens que fazem parte da nossa grande Angola e colocar-lhes no coração que mais do que depender, temos de ser nós mesmos a fazer, mas temos de fazer com conhecimento. Nós estamos a oferecer conhecimentos que são formações e ademais. Muito bom. Dos projetos de formação de capacitação que o estimado Maela esteve aqui a abordar, que estão a ser criados pelo Partido Liberal, especial a Jupau, para capacitar os jovens, quero que fale de dois que já estão em implementação e dizer o feedback, qual tem sido a recepção, as maiores dificuldades, né? Se está a encontrar uma dificuldade, se essa dificuldade é por parte dos jovens ou por parte de fatores externos. Então, gostaria que pudesse um pouquinho sobre esses projetos, em particular só dois. Né? Bom, nós temos, até estamos aqui com o nosso secretário nacional para a formação também, mas pronto, temos um conjunto de projetos voltados à juventude. E quando digo projetos, nós estamos a dizer que são projetos inovadores e autônomos. Ou seja, nós pretendemos dar autonomia aos jovens. E um dos principais projetos que, enquanto Jupau, estamos a levar a cabo, tem que ver com o curso de importação. Né? É uma formação que, enquanto juventude do Partido Liberal, estamos a engendrar e depois prossecutar. Por quê? Porque é um curso que hoje, de per si, oferece muito aos jovens e que traz efetivamente autonomia, tanto financeira, porque quando se importa, né, você tem um conjunto de bens e esses bens podem ser vendidos e automaticamente também gera emprego para as pessoas que poderão vender. Este é o primeiro projeto. E temos o segundo, que tem que ver com a facilitação para os jovens que têm dificuldades em entrar em universidades. Nós estamos a capacitar um conjunto de jovens para que no próximo ano letivo possam entrar ou ingressar às universidades. Então, são dois dos vários projetos que nós, enquanto Jupau, estamos a levar a cabo. Ok. Aqui, deixando um pouquinho à parte as questões formais, né? Vamos aqui entrar, enquanto jovens, ter assim uma abordagem um pouquinho mais descontraída e vai nos falar daquilo que é o ambiente interno do Partido Liberal, como é que tem sido a intervenção, a comunicação entre os demais órgãos do partido, como é que tem sido a comunicação entre o presidente e a juventude e a direção, né, da juvenil do Partido Liberal, quais têm sido os vossos pontos de divergência, de convergência, porque enquanto jovens entendemos que algumas vezes com as pessoas mais velhas, né, vamos ter algumas divergências. Então, como é que são ultrapassadas? Gostaria de saber um bocadinho naquilo que tem sido a rotina do Partido Liberal internamente, comunicação entre os órgãos. Sim, o Partido Liberal é um partido naturalmente composto por jovens. Okay. E o presidente tem 39 anos de idade, é jovem. Enfim, a direção toda é composta por jovens. E quando digo jovens, estou a dizer de jovens propriamente dito. Nesse sentido, nós, enquanto Jupau, temos levado a cabo um conjunto de trabalhos, essencialmente para a mobilização de jovens, mas jovens propriamente ditos, como disse no princípio.
E muitas vezes há uma outra divergência, né, no que tange aqueles que pertencem à Jupal, aqueles que não pertencem, mas já se elaborou uma espécie de idade Jupal e prontos. Esses eram alguns pontos que nós tínhamos que resolver. Mas fora isso, a relação entre a juventude do Partido Liberal e a presidência do Partido Liberal é saudável, tanto é que a juventude não pode prossecutar ou dar um conjunto de passos sem antes consultar a presidência e a secretaria-geral do Partido Liberal, porque enquanto jovens nós estamos aqui para executar ou prossecutar todas as diretrizes que daí advierem. Muito bom. Muito bom. E lembrando, olha, uma vez estamos também no mês de março, né? Mandar um beijo para todas as senhoras. Gostaria de saber a questão da inclusão do gênero feminino. Como é que tem sido no partido? Tem sido uma temática normal ou ainda é um assunto esporádico? Olha, na verdade, mobilizar mulher é muito complexo, é um trabalho que exige muito. E ter mulher a fazer política é ainda mais complexo, por causa das questões culturais e depois também por causa da pouca inclusão que existe no areópago político angolano. Exatamente. Mas nós, enquanto Partido Liberal, enquanto Jupal, ou Juventude do Partido Liberal, temos trabalhado arduamente, afincadamente, para que dia após dia cresçamos, e não cresçamos só com homens, né? Mas com mulheres também, porque eu digo sempre que as mulheres, ou as sociedades são o que são as mulheres. Então, se tivermos mais mulheres dentro da política e a defenderem o que é efetivamente para si, nós teremos uma sociedade salubre. Daí que nós temos nos empenhado na mobilização de mulheres. Mas a Jupal tem mulheres na direção nacional e estamos a trabalhar para aumentar esse número. Só que há uma tendência de, por causa da necessidade de inclusão, colocar-se mulheres despreparadas em determinados locais de oposições. Então nós não queremos só trabalhar para incluir, mas queremos incluir com qualidade. Exatamente. É nestes termos que nós, enquanto Jupal, estamos a trabalhar. Primeiro, capacitar as mulheres, depois colocá-las em posições de liderança. Exatamente. Muito bom, muito bom. Até porque da mesma forma que têm sido capacitados os homens, é da mesma forma que têm sido capacitadas as mulheres. Sim. Mas também depois podemos ter uma discriminação positiva, visto que há mais homens na política comparadamente a mulheres. Então podia-se fazer uma discriminação positiva, colocarmos mulheres ainda despreparadas, mas depois durante o percurso preparamos-las e prontos, né? Mas aqui há que se abrir aqui um parênteses, que muitos homens também fazem política não estão preparados, nem foram preparados. Então vão ser preparados de acordo com o processo. Muito bom. Bom, agora gostaria de saber qual é a visão, né, qual é a análise que faz do estado atual da nossa juventude, visto que maioritariamente somos atraídos, né, ainda por conteúdos, como é que eu posso dizer, não assim tão agregadores, e que temos visto que, de certo modo, os nossos valores culturais, nossos valores éticos, morais, têm sido maioritariamente, ou muitas das vezes, deixado à parte. Estamos a esquecer aquilo que são as nossas essências, as nossas raízes, e temos dia após dia verificado uma juventude mais corrompida, uma juventude mais insana, uma juventude com mais desgaste, né, e se calhar pouca esperança. Então, qual o estado social que faz e quais são os indicadores que têm visto na sua ótica, né, que tenha levado a juventude a este estado? Bom, olha, nós, enquanto Juventude do Partido Liberal, tomamos posse em outubro do ano passado e acho que nem estamos há meio ano na liderança da Juventude do Partido Liberal, mas durante esse lapso temporal nós levamos a cabo um conjunto de visitas a algumas instituições e entes que poderiam de alguma forma ajudar-nos a resolver esta promiscuidade que a juventude vive hoje. E fomos ao CNJ, estivemos com o presidente do CNJ, Isias Kalunga, fomos também ao IAJ, Instituto Angolano da Juventude, com o Dr. Caiombo, e falamos sobre essas questões que têm que ver essencialmente com o distúrbio que os jovens têm vivido e
isso efetivamente coloca em causa o futuro do nosso país. E nós fizemos uma espécie de scouting, ou olhar clínico ao que os jovens vivem hoje e prontos, né? O que o jovem vive hoje é basicamente que fruto de tudo que os mais velhos traçaram no passado. É uma espécie de consequência que os jovens estão a viver hoje. Porque se nós vermos, as sociedades são o que são as mulheres, primeiro, as sociedades são o que são os educadores, segundo, nesse caso digo as instituições, tanto a família como a primeira instituição social, as escolas, as universidades e as igrejas. Hoje temos essas instituições totalmente deturpadas, entorpecidas. Temos as famílias com o índice de moralidade totalmente baixo. Temos as igrejas com o índice de moralidade também totalmente baixo. Temos pastores que vendem promiscuidade. Temos instituições governamentais que infelizmente aceitam também essa venda de promiscuidade. E no final de tudo, o resultado é essa juventude que temos hoje. Ou seja, uma juventude que... se consigo perceber, a Excelência Mayala defende que o resultado do estado atual da nossa juventude deve-se ao declínio das demais instituições de educação estarem a falhar nos seus papéis. Sim, nos seus papéis, porque numa sociedade séria, olha, hoje, por exemplo, quem mais faz sucesso na música angolana é um cantor que vende totalmente a promiscuidade. E ele faz mais sucesso que muitos cantores que vendem coisas positivas, trazem boas mensagens e etc. Então isso de alguma forma consegue nos mostrar em que fase estamos, né? Estamos numa fase de total erupção de moralidade. Então, mais ou menos nesses termos que nós, enquanto Jupal, fomos até aquelas instituições supracitadas para debatermos um pouquinho sobre a necessidade de trabalharmos na questão que tem que ver com o IDH, com a moralidade, com a necessidade de empregabilidade, porque já dizia a Madre Teresa de Calcutá que uma mente vazia é a oficina do diabo. Então temos que ocupar de alguma forma os jovens com cursos, com empregos, enfim, o jovem tem que fazer alguma coisa que é para passar o tempo e encontrar naquilo o seu ofício e depois, consequentemente, ganhar dinheiro com aquilo e estar fora dessa promiscuidade que tanto vemos hoje. Exatamente, sobre ganhar o tempo, ocupar o tempo com qualidade. Com qualidade, sim. Né? Como tem feito aqui os jovens da Jupal, né? Estamos aqui a falar do Dr. José André, do CEO. Edgar Cayongo. É bom ver jovens assim que têm estado aqui a marcar passos positivos e a contribuir de certa forma para o bem-estar da juventude, da sociedade civil em geral. Bom, vamos falar propriamente de Angola. Falamos um bocadinho daquilo que é a situação atual da juventude. Mostrou-nos o parecer enquanto cabeça, né, da juventude do Partido Liberal, daquilo que são as propostas e projetos que estão a ser criados internamente. O que acha, o que tem visto, qual a análise que vai fazer sobre o estado da política atual angolana? De uma maneira global. Olha, o estado da política atual angolana enfim, a política angolana está internada, tem um cancro e precisa ser operada. Sim. E nesses termos, o médico certo para realizar essa operação é o Partido Liberal. Por quê? Porque durante 50 anos nós temos um partido que governa, aliás, desgoverna durante esse período, 50 anos. Temos um partido que também faz oposição há 50 anos e é aquilo que se diz, né? Um vende uma determinada matéria e diz que é a solução, o outro vende outra determinada matéria e diz que é a solução. Mas só que depois aqui se pode fazer uma determinada analogia
tem que ver com, por exemplo, o enfermo. Ele tem paludismo e sabe-se que a solução para o paludismo é o Quartem, Artiméter e pronto. Mas só que o primeiro diz que não, olha, nós para resolvermos esse problema desse enfermo, eu tenho aqui 5 paracetamóis, né? Eu vou dar 5 paracetamóis e ele vai ficar completamente sarado ou curado. E depois chega o outro que faz oposição e diz, não, a solução para o paludismo não são nada 5 paracetamóis, são 2 paracetamóis. Então, tem soluções diferentes, mas essas soluções não casam com o problema que o enfermo tem, efetivamente. Só que depois aparece um terceiro ente, que é o Partido Liberal, e diz que não, olha, para se curar o paludismo, se precisa usar o Artiméter ou o Quartem. Então, é mais ou menos nesses termos que nós, enquanto Partido Liberal, surgimos, né? Que é para dar a medicação certa a esse povo enfermo. Certo. Mas para que determinado médico tome uma causa ou lhe seja atribuído, né, um paciente, vamos crer que esse médico é acreditado para aquela operação. Sim. Né? Então, médico liberal, de onde é que vêm os créditos do médico liberal? Como é que podemos acreditar que realmente é o médico que vai dar a solução a essa doença que a política angolana, ou seja, que a sociedade angolana tem estado a viver em questões políticas? Sim, primeiro é que nós temos um partido mergulhado, um país, nesse caso, mergulhado na corrupção. Um país que, infelizmente, parou no tempo, porque já não há inovação. E prontos, dentre todos os partidos que temos no areópago político angolano, são 14 partidos, o Partido Liberal é o único que defende o centro-direita, né? Tem como o espectro político centro-direita e defende o liberalismo como ideologia. Então, isso de per si é o suficiente para mostrar que se um dia chegarmos, ou quando chegarmos ao poder, vamos efetivamente trazer um conjunto de matérias diferentes para os problemas que os angolanos vivem. Nesse sentido, quando um defende, por exemplo, a nacionalização de determinadas empresas, quando um defende, por exemplo, o imposto alto, quando um defende, por exemplo, a questão que não tem que ver com... Quando um defende, por exemplo, a burocracia, a não liberalização, a nacionalização, nós não é que seremos o extremo oposto, mas vamos defender o contrário, porque defendemos um espectro político e ideológico diferente destes entes que já existem. Nós, enquanto Partido Liberal, nós apregoamos o DPL, que é o nosso plano, nosso programa de governo. Tem que ver com desburocratizar, privatizar e liberalizar. Quando dizemos que temos que desburocratizar, nós estamos a dizer que as empresas hoje têm um conjunto de enchentes desnecessárias. E muitas vezes, para que se abra uma empresa ou para que se empreenda, aquela pessoa que quer empreender e que quer abrir empresa tem que cumprir um conjunto de critérios ou procedimentos desnecessários. Né? Okay. Daí que muitas vezes... Estamos a falar de mão de obra em termos de trabalho. Estamos aqui não, ainda não estamos a falar, estamos sim. De constituição. Sim, de constituição da mesma empresa. Okay. De documentos, de... legalização. Então é mais ou menos nesses termos. Tanto é que muitos depois acabam por ficar pelo caminho, por causa do número de documentos que é necessário. E muitas vezes até para que se abra determinadas empresas, ou para que se abram determinadas empresas, é necessário que se tenha padrinhos na cozinha, tem que ter um tio general que facilita o processo, que não sei o quê. Então nós, o Partido Liberal, defendemos a desburocratização. Tem o Simplifica, mas que também não trouxe solução nenhuma e pronto. Depois, defendemos também a privatização, né? Nós pensamos que as principais instituições do país, essencialmente as estatais, têm de ser privatizadas, porque poderão oferecer um serviço eficaz e eficiente, visto que as instituições, por exemplo, como o BPC, a TAG, entre outras estatais, não oferecem um serviço de qualidade. Então, mostra-nos mais uma vez que o Estado não tem capacidade para fazer negócio, o Estado não tem capacidade para gerir.
Então, o privado gere melhor, o privado, depois de um tempo, faz a manutenção, faz a fiscalização e, subsequentemente, a manutenção. E pronto, os serviços correm como deviam correr. E depois também vendemos já falei da desburocratização, da liberalização, ou seja, nós pensamos que temos de ter um Estado mínimo. Quando falo Estado mínimo, estou a dizer que o Estado não tem de interferir em tudo. Ou seja, quanto menos interferência estatal nós tivermos, melhor. Porque é aquilo que Adam Smith disse, né? Nós temos que deixar que o mercado, as mãos invisíveis, tem que funcionar. Então, mais ou menos nesses termos. Bom, e durante aqui a abordagem sobre o estado atual da política angolana, é uma abordagem muito profunda e descritiva, né, que incluiu a questão do liberalismo, né, que faz parte das políticas de governança do Partido Liberal. Vejamos, se anteriormente disse que fruto do estado atual da nossa sociedade é a falha, o deixa-andar, temos verificado as instituições de educação, de certo modo essa liberdade que o Partido Liberal faz transparecer, vende ou entrega aos seus militantes e aos demais apreciadores, não seria aqui o abrir brecha à criação de um descontrole ou de um desequilíbrio maior ainda para a nossa sociedade? Porque a liberdade, algumas vezes, quando não bem compreendida e não bem especificada, abre a mão à libertinagem, que subsequentemente dá espaço à desordem. Então, o que é que tem essa liberdade? Em que sentido? Estamos a falar de liberdade, vamos excluir aqui o fator de privatização. Liberdade em que sentido? Liberdade. Gostaria de perceber que o sentido e o alcance da liberdade do Partido Liberal quanto ao estado atual da sociedade. Sim, olha, nós, enquanto Partido Liberal, ideologicamente, defendemos o liberalismo, diferente de outros partidos políticos. Quanto ao espectro político, nós somos de centro-direita. Mas quando dizemos que defendemos o liberalismo, nós não estamos a dizer que se vai permitir tudo e mais qualquer coisa. É que, do ponto de vista político, econômico, nós somos liberais. Mas, do ponto de vista social e cultural, nós somos conservadores. Okay. É mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos nesse... em questões políticas e econômicas. Exato. Liberais em que? Em permitir com que todos tenham poder de participação, tenham acesso de participar, ou liberdade no sentido de que cada um pode participar como bem entender? Não, vou repetir. Do ponto de vista político-econômico, somos liberais. Do ponto de vista cultural e social, nós somos conservadores. Ou seja, quando dizemos que somos liberais do ponto de vista político-econômico, nós estamos a dizer que politicamente temos que nos abrir mais. Ou seja, temos de ter liberdade de expressão, liberdade da livre participação política, esse conjunto de direitos e liberdades, garantias fundamentais que a própria Constituição nos preserva ou estabelece para nós, enquanto cidadãos. E economicamente, liberais no sentido de não termos monopólios ou oligopólios, onde qualquer indivíduo que faz parte do cerne social angolano consiga de alguma forma abrir uma determinada empresa, começar com o seu negócio, é mais ou menos nesses termos. Mas agora, culturalmente e socialmente, nós somos conservadores. Nós temos a família como a principal instituição social da sociedade. E quando digo família, eu não estou a dizer que é aquela família onde temos um pai e um pai mais. Estou a dizer, aquela família onde temos um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. Então é mais ou menos nesse sentido. E somos céticos quanto àquelas mudanças radicais. Quando digo mudanças radicais, eu estou a dizer aquelas que transfiguram a sociedade e colocam em causa a imagem de família. Bem estabelecido, o sentido e alcance do liberalismo que defende o Partido Liberal.
Agora vou querer que fale um bocadinho daqueles que são os projetos, né, do Partido Liberal, propostas, que também são as dificuldades que tem enfrentado enquanto braço juvenil de um partido recente, né? Quais são as vossas dificuldades, mas em contrapartida também quais são os projetos que estão a ser criados, né, para o alavancar do partido, né, da JUPAL, que é o rosto, o fundamento do podcast. Sim. Nós somos um partido embrionário, emergente nesse caso, e enquanto partido político, nós temos tido um conjunto de dificuldades que tem que ver essencialmente com a pecúnia, recursos financeiros, mas nós somos jovens e o jovem é sagaz, né? Já dizia Che Guevara que o jovem que não é revolucionário é contra a natureza, a jovialidade. Então, nesses termos, nós estamos a fazer o muito com pouco que nos cabe. Okay. Nesse sentido, penso que já é de conhecimento público que temos um financiamento, um apoio, mas esse apoio é como uma espécie de gota no oceano para todas as políticas que nós, enquanto Partido Liberal, pretendemos executar. Exato. Nesse sentido, estamos a trabalhar, a fazer o pouco, mas eu penso que esse pouco tem chegado e eu acredito piamente que quando pudermos fazer mais, faremos. Agora, fora os projetos que nós temos enquanto partido político, eu acho que já deixei meio que claro sobre o DPL, desburocratizar, privatizar e liberalizar. Estas são efetivamente as nossas linhas e delas vamos nos servir enquanto partido e enquanto poder quando lá chegarmos. E é mais ou menos nesses termos. Mas agora, na oposição ou enquanto oposição, nós estamos a trabalhar no sentido de emancipar o homem, o jovem, de mostrar efetivamente quais são os diferenciais entre nós e os demais partidos políticos. E mais do que partido político, nós somos um amplo movimento cívico. Nós aceitamos todo mundo e aceitamos que nem todos devam efetivamente fazer política, mas desde que trabalhemos uníssonos para o crescimento e o desenvolvimento do país. Bom, de grosso modo vimos aqui aquilo que foi a conversa, né, muito agradável com o secretário nacional da Juventude do Partido Liberal, Digníssimo Bonifácio Mayala. Agradecer a disponibilidade em participar aqui no nosso primeiro episódio da JUPAL Podcast. Esse podcast que é criado mesmo com a finalidade de debater, abordar, chamar figuras jovens, né, a nível político e não só, que venham mais vezes aqui no nosso sofá, né, abordar sobre questões sugestivas para a nossa juventude, questões sociopolíticas, culturais. Dizer que, bom, antes de concluirmos aqui, gostaríamos que Digníssima ela deixasse o seu apelo, recomendações, se quiser também agradecimentos, né? Do grosso modo que fizesse assim já o seu... Bom, primeiro vamos agradecer à direção do partido, a Sua Excelência Presidente do Partido Luís de Castro, pelo apoio que, enquanto presidente do partido, tem concedido à juventude do Partido Liberal. Transferiu 10 milhões agora. A Sua Excelência Vice-Presidente do partido, Daniel Pereira, ao Secretário-Geral e aos demais secretários nacionais pelo apoio e a mão que tem estendido à juventude do Partido Liberal. Prontos. E como apelo à sociedade e à juventude, sobretudo, eu digo que nós, enquanto jovens, já não somos o futuro. Amanhã, o futuro é a criança. Nós já temos 20 e tal, a entrar para os 30. Então, somos o presente. E temos que trabalhar de formas a desenvolver o nosso país, fazer crescer o nosso país e levar, enfim, internacionalmente, o nome do nosso país. E quando digo levar, eu digo de forma qualitativa. As pessoas têm que querer conhecer Angola
pelo que Angola oferece ou possa oferecer, não pelo que Angola passa ou o sofrimento que o povo angolano vive. Porque hoje 30% a 40% dos turistas que recebemos aqui, vi num estudo feito por estudantes da Universidade Católica de Angola, que 30 a 40% dos turistas que vêm para o nosso país é mais para conhecer a realidade triste que vivemos. Vêm mais para fazer doações do que para conhecer o país de forma propriamente dita. Então é sobre isso. Enquanto jovens temos que trabalhar no sentido de levarmos o nome do país a bom porto e de forma qualitativa. E também convidamos a juventude a aderir ao Partido Liberal, a aderir ao